Comece o seu dia com o céu aberto sobre a sua vida. Em apenas 15 minutos de conexão profunda com Deus, você será guiado por uma oração baseada no Salmo 121. Uma oração poderosa que clama por proteção, paz e direção divina em cada passo do seu dia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121, versículo 5. Essa não é apenas uma promessa bonita, é uma realidade viva para todo aquele que decide confiar no Senhor logo ao despertar. Quando você entrega os primeiros minutos do seu dia a Deus, você está declarando que Ele está no controle do seu caminho, das suas decisões e dos seus desafios. Se você está cansado de acordar com a mente agitada, coração ansioso e sem direção, esta oração é para você. O Salmo 121 afirma com firmeza: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. V.12. É tempo de elevar os olhos e alinhar seu coração à voz do Espírito Santo logo pela manhã, antes das distrações, das pressões e das preocupações. Este vídeo é mais do que uma simples oração. É um convite para habitar em um lugar seguro. Um encontro com o Pai que conhece os seus caminhos e vai à sua frente para te livrar de todo mal. Ele prometeu que não permitirá que o teu pé vacile e que o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. V13 e V6. Paz que acalma, proteção que cobre, direção que guia com sabedoria. Este é o seu momento de entregar as primeiras palavras do dia a Deus, colocar seus planos diante do trono e receber a certeza de que Ele já está cuidando de tudo. Compartilhe este momento com pessoas que precisam de direção, encorajamento e um novo começo. Porque quando você consagra o início do dia, tudo o que vem depois flui da presença de Deus. A primeira hora do seu dia determina a atmosfera espiritual que vai te acompanhar nas próximas 24 horas. É nesse momento sagrado, enquanto o mundo ainda está silencioso e os pensamentos estão sendo moldados, que você decide de onde virá o seu socorro. Antes de olhar o celular, responder mensagens ou organizar a agenda, existe algo infinitamente mais importante: conectar-se com Deus. Não apenas com uma repetição automática, mas com entrega, verdade e consciência. Quem busca primeiro o reino não tropeça em desespero no meio do caminho. Quem coloca o nome do Senhor sobre a manhã transforma o ordinário em milagre. O Salmo 121 começa com uma pergunta que ecoa como um clamor no coração de quem acorda carregando preocupações, pendências e incertezas. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela é o ponto de partida para quem quer viver uma vida guiada, protegida e em paz. Quando você escolhe levantar os olhos para Deus logo pela manhã, você está dizendo em voz espiritual que não confia na força do seu braço, mas na mão que criou o céu e a terra. Quantas vezes os dias começam com pressa, desatenção e peso? A rotina engole a fé e a alma corre como quem esqueceu onde mora o descanso. Mas existe uma alternativa, e ela está a poucos minutos de distância. 15 minutos com Deus podem realinhar seu espírito, aquietar sua mente e blindar o seu coração contra ataques que você nem sabe que vai enfrentar. Não se trata de religiosidade. Trata-se de sobrevivência espiritual em um mundo que te empurra para a distração e o medo. Neste tempo breve, porém eterno, você será guiado a orar com base no Salmo 121. Um salmo de proteção ativa, confiança renovada e direção certeira. Essa não é uma oração genérica. É uma convocação para colocar o dia nas mãos de quem vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Enquanto os olhos humanos enxergam limites, Deus já está olhando o fim do dia e preparando livramentos que você só vai entender depois. Se o seu desejo é começar o dia com os pés firmes, mesmo em solo instável,
Então este momento é seu. Se você está cansado de ser guiado por incertezas e quer uma bússola divina, aqui está. Se você anseia por uma paz que o mundo não pode oferecer, mas o céu pode derramar, prepare-se. Deus está mais presente agora do que qualquer outra coisa que você vai encontrar ao longo do dia. É hora de consagrar o hoje, entregar a mente, o corpo e o coração. Não importa o que esteja por vir, você não estará sozinho. O mesmo que guarda Israel, guarda a sua alma, sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Comece com ele e você não terminará derrotado. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta carregada de angústia, de expectativa e de vulnerabilidade revela a condição mais profunda da alma humana, a consciência de que sozinha ela não pode. Não se trata de fraqueza, mas de lucidez espiritual. O salmista não está apenas falando sobre uma situação de perigo, mas sobre a postura do coração diante do desconhecido. Ao acordar, você não sabe o que o dia trará. Pode ser um dia de alegria ou de luta, de colheita ou de resistência. Mas a pergunta continua ecoando: de onde virá o socorro? Os montes, naquela época, eram vistos como lugares elevados, símbolos de fortaleza, mas também abrigos para ídolos. A visão se dividia entre o que é criado pelo homem e o que é sustentado por Deus. Ao levantar os olhos para os montes, o salmista está dizendo: meus olhos veem aquilo que o mundo oferece, mas meu coração recusa depender disso. O que o mundo te oferece logo cedo? Notícias ruins, redes sociais carregadas de comparações e uma avalanche de tarefas que pressionam a alma antes mesmo do café. Se você não decidir conscientemente onde está o seu refúgio, será dominado pela urgência de tudo que tenta roubar a sua paz. O segredo do salmo está na resposta logo em seguida. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso muda tudo. Muda o foco, muda a postura, muda a atmosfera. Quando você declara isso, ainda que em silêncio, algo dentro de você se alinha com o reino de Deus. Você está dizendo que não será guiado pelo medo, não será sustentado pela performance, não será empurrado pela ansiedade. Você será conduzido por aquele que criou o dia, antes mesmo que ele amanhecesse. Esse é o Deus que te socorre, mas é necessário levantar os olhos, porque há dias em que o rosto está inclinado, os ombros pesados e o coração afundado em preocupações. Levantar os olhos é um ato de resistência espiritual. É uma decisão de sair do chão da dúvida e olhar para o alto da esperança. Quando você olha para o alto, você muda a perspectiva. O que parecia imenso diante dos seus pés se torna pequeno diante dos olhos de Deus. Você precisa dessa perspectiva para começar o dia. Caso contrário, tudo parecerá maior do que realmente é. A montanha de tarefas será intransponível. Os conflitos serão opressores. O medo será paralisante. Mas quando você se levanta com os olhos fixos no Senhor, até o impossível se curva diante do seu Deus. Isso não é emoção, isso é fé em movimento. É uma confiança que não depende das circunstâncias, mas da identidade de quem te guarda. Esse ato simples de levantar os olhos não é passivo, é um gesto de guerra. É como dizer para o céu: eu sei quem me guarda, e dizer para o inferno: eu não estou sozinho. Quando você começa o dia com essa declaração, as trevas sabem que aquele dia não pertence a elas. Ele pertence a quem criou o sol e ordenou que ele brilhasse mais uma vez sobre você. Olhar para os montes pode ser um instinto, mas levantar os olhos para Deus é uma escolha. Uma escolha que define a maneira como você irá caminhar, decidir, reagir e permanecer. Você não vai enfrentar o dia com as próprias armas. Vai enfrentá-lo revestido com a certeza de que seu socorro já foi liberado. Mesmo que você ainda não veja, ele já está agindo.
E ao dizer que o socorro vem do Senhor, você está confessando que não precisa provar nada a ninguém, nem se comparar, nem se desesperar. Basta confiar. O Criador dos céus e da terra é o seu guardião pessoal. E ele não falha, não esquece, não atrasa. Enquanto você dormia, ele já estava preparando o caminho. Agora que você acordou, só precisa caminhar por ele com confiança. Esse é o início. E só quem começa olhando para o alto, termina glorificando a Deus por tudo que ele fará. Porque a pergunta já foi respondida. O seu socorro vem do Senhor, o Deus que não dorme e nem cochila. Enquanto você dorme, Deus está de pé. Essa verdade muda tudo sobre como você começa o dia. O Salmo 121 declara: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Essas palavras não são apenas poéticas, elas são uma garantia espiritual. Enquanto os olhos do mundo se fecham e o corpo se entrega ao descanso, o céu continua em vigilância permanente sobre a sua vida. Pense bem, você dormiu esta noite, estava inconsciente, vulnerável, não sabia o que acontecia à sua volta, não podia prever, nem reagir, nem proteger a si mesmo. E mesmo assim, você acordou, respirando, com vida, com força. Isso é mais do que biologia, é propósito. É prova de que Deus manteve sua mão estendida sobre você enquanto você descansava. Você não foi esquecido, você foi guardado. O texto afirma que ele não cochila. Não há revezamento nos céus. Deus não precisa de intervalo, de descanso ou de substituição. O turno dele nunca acaba. E ele não apenas observa de longe, ele guarda, ele se envolve, ele intervém, ele previne. Ele livra, ele toca em coisas que você nem imagina que aconteceram. O acidente que não aconteceu, a ligação que não veio, o problema que se resolveu sem explicação. Ele esteve ali, sempre esteve. Isso deveria mudar sua forma de acordar. Em vez de levantar já preocupado, deveria se levantar com gratidão. Em vez de correr para os compromissos, deveria correr para a presença. Porque o mesmo Deus que te guardou durante a noite é o que vai sustentar os seus passos durante o dia. A confiança não pode ser parcial. Ou ele é o seu guarda por completo, ou você viverá tentando controlar o que está fora do seu alcance. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Planejar cada detalhe, prever cada cenário, tentar evitar todos os riscos. Mas mesmo com tanto esforço, os imprevistos aconteceram. Sabe por quê? Porque você não foi criado para viver em estado de vigilância constante. O seu papel é confiar, o dele é guardar. Quando você entende isso, a ansiedade perde força. A paz ocupa o espaço da inquietação. E a mente descansa mesmo em meio ao caos. Você pode até estar enfrentando pressões no trabalho, crises no lar, lutas internas ou decisões difíceis. Mas uma coisa precisa estar firmada no seu coração. Você não está sozinho. O guarda de Israel também é o seu guarda. O mesmo Deus que protegeu José no Egito, Daniel na cova, Elias no deserto, está ao seu redor neste momento. Ele não muda, ele não falha. E ele não vai começar a falhar com você. A confiança em um Deus que não dorme é o antídoto contra o medo do que pode acontecer. Porque você não precisa ver tudo, saber tudo ou entender tudo. Você só precisa saber uma coisa: ele está acordado, ele está atento e ele está cuidando de você. Essa verdade deve ser a primeira a ocupar sua mente pela manhã, antes da reunião, do trânsito, da cobrança ou do problema. Antes de tudo, existe um Deus que está de pé, zelando por você. E quando você se lembra disso, algo dentro de você muda. O coração se acalma, a alma se silencia. E os seus pés encontram firmeza para dar o próximo passo. Não importa qual seja, porque ele não deixará vacilar o seu pé. Ele vai te sustentar, mesmo quando o caminho parecer instável, mesmo quando os ventos forem contrários, você não vai cair,
porque o seu guarda está ao lado, de olhos bem abertos, com mãos estendidas e com promessas inabaláveis. A paz que vem do alto e sustenta os passos. Existe uma paz que não depende de silêncio, de tempo livre, de contas pagas ou de relacionamentos em ordem. É uma paz que vem do alto, uma paz que não se explica, apenas se experimenta. O apóstolo Paulo descreveu isso com precisão quando escreveu aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil, não é sensível às circunstâncias, não é condicionada àquilo que está acontecendo à sua volta. Ela é poderosa, sólida e guardiã da alma. É esse tipo de paz que o Salmo 121 invoca quando fala do Deus que guarda, sustenta e protege. Não é apenas um guarda físico, como um vigia noturno. É um Deus que também guarda sua mente contra a opressão, sua alma contra a agitação, seu coração contra o desespero. Quando você entra na presença desse Deus logo pela manhã e declara que seu socorro vem dele, você está recebendo mais do que proteção contra o mal. Está recebendo a paz que sustenta os seus passos durante todo o dia. Essa paz é estratégica. Ela atua de dentro para fora. Ela fortalece a mente para não ser levada por pensamentos negativos. Ela envolve o coração para que as emoções não te derrubem. Ela estabelece um centro de equilíbrio, mesmo quando tudo está desequilibrado à sua volta. E sabe por que ela funciona? Porque ela não depende de você. Ela é do céu. Ela vem de um lugar onde não há dúvida, insegurança ou medo. É a paz do próprio Deus sendo compartilhada com você. Mas essa paz precisa ser acessada. Ela não invade, ela é convidada, e para isso é preciso parar, respirar, silenciar a alma e declarar: Senhor, eu escolho a tua paz. Eu não quero começar este dia reagindo a tudo. Quero começar ouvindo a tua voz. Esse simples ato de entrega muda toda a atmosfera. Mesmo que o corpo esteja cansado, a alma se renova. Mesmo que a agenda esteja cheia, o coração encontra espaço para confiar. Muitas pessoas confundem paz com a ausência de problemas, mas a verdadeira paz se revela no meio deles. É quando tudo grita, mas o coração não entra em pânico. É quando há perguntas sem respostas, mas ainda assim existe direção. É quando a guerra está montada, mas por dentro há descanso. Isso não é negação, é confiança. E essa confiança é fortalecida cada vez que você se volta para a palavra. Porque a palavra é o lugar onde a voz de Deus ecoa mais alto que os ruídos do mundo. Quando o salmista escreve que Deus não dorme, ele está dizendo: você pode descansar. E quando declara que Deus guarda, está dizendo: você não precisa controlar tudo. E é justamente nesse abandono do controle que a paz se instala. Não é fraqueza, é sabedoria. Porque quem tenta segurar tudo quebra, mas quem entrega, vive. Hoje, talvez o seu maior desafio não seja a tarefa que está à sua frente, mas o silêncio que você precisa fazer dentro de si para ouvir o que Deus quer falar. Talvez a paz já está disponível, mas você ainda está sintonizado no canal errado. E o canal certo se encontra quando os olhos se voltam para o alto, quando a oração não é uma formalidade, mas uma conversa real. Quando você para de apenas falar de Deus e começa a falar com Ele. Essa paz é o que vai te impedir de explodir quando for pressionado. Vai te impedir de cair quando for tentado. Vai te manter firme quando tudo parecer instável. É ela que vai proteger os seus pensamentos dos ataques invisíveis. Ela será a fronteira espiritual entre você e o caos. E essa paz não está longe. Ela está agora ao seu alcance. Basta você se alinhar com aquele que é chamado de Príncipe da Paz. Comece o dia recebendo essa paz, e você vai perceber que até os problemas mudam de forma quando vistos com os olhos da fé. Você não está sozinho, e nunca estará. Aquele que guarda Israel, guarda você. Ele trouxe paz, não como o mundo dá,
mas como só Ele pode dar. Saber para onde ir quando tudo parece confuso é mais valioso do que qualquer capacidade humana. Muitos acordam e já entram em movimento, mas sem direção. Correm, produzem, lutam, mas no fim do dia sentem que apenas giraram em círculos. Por quê? Porque faltou uma bússola espiritual. O Salmo 121 não fala apenas de proteção, mas de direção. Ele começa com o olhar do salmista se voltando para os montes, não em busca de refúgio humano, mas como um ato de reencontro com a origem da sua ajuda. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nesse gesto de elevar os olhos que mora o segredo da verdadeira direção. Porque a visão espiritual nunca parte do que está no chão. Ela nasce quando a alma se desconecta da confusão e se conecta ao alto. Muitas vezes, a mente tenta decidir baseada no medo. O coração quer escolher baseado na dor. Mas Deus te convida a olhar para cima antes de qualquer passo. Isso muda a perspectiva. Aquilo que parecia impossível começa a parecer administrável. Aquilo que parecia urgente revela-se desnecessário, e o que parecia sem saída se revela como ponto de partida para algo maior. Direção divina é mais do que escolha entre o certo e o errado. É alinhamento entre o que você quer e o que Deus quer. É quando a sua vontade se submete à vontade superior, não por medo, mas por sabedoria. Porque você compreende que Ele enxerga onde você ainda não consegue. Ele vê o amanhã com a mesma clareza com que você vê o agora. E confiar nisso é o que te permite andar mesmo quando a estrada não está clara. Quantas vezes você já sentiu que estava no caminho certo apenas para perceber depois que se desviou? E quantas decisões foram tomadas na pressa, no cansaço, na carência? O problema não está em errar. Está em continuar errando quando Deus oferece direção. E Ele oferece, sim, através da palavra, através do Espírito Santo, através da paz que confirma ou da inquietação que alerta. O Senhor não esconde sua vontade daqueles que o buscam com sinceridade. Quando você reserva esses 15 minutos pela manhã para se conectar com Deus, não está apenas fazendo uma oração, está pedindo direção, está dizendo: Pai, guia meus passos, evita os desvios, fecha as portas erradas, abre somente aquilo que vem de ti. Essa simples atitude espiritual tem o poder de evitar erros que custariam anos, escolhas que trariam cicatrizes, relacionamentos que levariam à ruína, caminhos que não têm volta. Direção é mais do que conforto emocional, é estratégia espiritual. E saiba que Deus não apenas orienta, Ele acompanha, Ele não aponta e fica assistindo. Ele guia com a mão, caminha ao lado, corrige com amor e sustenta com graça. A promessa está em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus na sua agenda, nas suas decisões, nos seus relacionamentos, Ele se compromete em endireitar o caminho. Mesmo que esteja torto, mesmo que pareça tarde, o que mais você precisa neste dia? Clareza para decidir, sabedoria para falar, paz para reagir, firmeza para continuar. Tudo isso vem de uma única fonte, a presença de Deus logo no início. O mundo vai tentar te empurrar para decisões rápidas, mas o Espírito vai te convidar para discernimento. O mundo vai te dizer que você precisa correr, mas Deus vai te ensinar que o passo certo no tempo certo vale mais do que 1000 passos apressados. Então hoje, antes de agir, ore. Antes de responder, pergunte. Antes de decidir, submeta. Porque quando você caminha com direção do alto, até os desvios viram caminhos de crescimento, até os nãos viram livramentos. E até os atrasos se tornam preparação. Não se trata apenas de começar o dia com Deus.
trata-se de permitir que Ele continue com você em cada detalhe. O Deus que não dorme e nunca descuida de você. Existe um cansaço silencioso que muitos carregam todos os dias. O de ter que estar sempre atentos, sempre no controle, sempre prontos para resolver tudo. É como se o mundo estivesse sempre prestes a desmoronar. E qualquer descuido seu pudesse gerar uma nova crise. Esse tipo de fardo não vem de Deus. Ele vem de uma falsa sensação de que tudo depende de você. Mas o Salmo 121 nos revela uma verdade libertadora. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa simples revelação tem o poder de restaurar a paz e devolver o equilíbrio interior. Deus não dorme. Ele não se distrai. Ele não deixa escapar nenhum detalhe. Enquanto você descansa, Ele vigia. Enquanto você não vê saída, Ele já está preparando a resposta. Isso não é apenas uma promessa poética. É um fato espiritual com implicações práticas para a sua vida diária. Significa que você pode confiar e entregar. Pode soltar o peso e respirar. Porque o seu Deus está acordado, atento e presente. Pense bem. Quantas noites mal dormidas você já teve tentando resolver no travesseiro o que deveria ter sido entregue em oração? Quantas vezes você ficou se punindo por não ter controle sobre o que só Deus pode fazer? O cansaço da alma nasce da tentativa de exercer um papel que não é seu. Deus não te chamou para ser onisciente, onipresente ou onipotente. Ele já é. E quanto antes você aceitar isso, mais leve será o seu caminhar. A beleza do Salmo 121 está em nos lembrar que não estamos à mercê do acaso. Não estamos vagando em um mundo sem direção. Existe um Deus que guarda, sim, mas Ele guarda como Pai, com afeto, com zelo, com responsabilidade. Não é uma guarda genérica, mas uma guarda personalizada. Ele conhece suas fragilidades, sabe onde você escorrega, entende seus medos mais íntimos e, mesmo assim, decide te guardar. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Essa vigília divina não é invasiva, é libertadora. Ela te protege daquilo que você nem sabia que precisava ser protegido. Ela te livra de armadilhas montadas no invisível. Ela te afasta de pessoas, lugares e situações que pareceriam inofensivas, mas que trariam danos. A guarda de Deus é ampla, não se limita ao corpo. Ela alcança a alma, preserva o seu emocional, fortalece o seu espírito e ela não tem intervalo. Deus não precisa de descanso, porque Ele é descanso. Ele não cochila, porque Ele é eternamente vigilante. Você já parou para pensar no significado disso para a sua rotina? Significa que mesmo quando você está vulnerável, Ele está forte. Mesmo quando você não percebe, Ele está agindo. Mesmo quando você se sente só, Ele está presente. Acordar e reconhecer isso não é apenas um ato de fé, é um ato de sabedoria. É como dizer: eu sei que não dou conta de tudo, mas conheço quem cuida de tudo por mim. A sua segurança não está em vigias humanos, nem em tecnologia, nem em câmeras. A sua verdadeira proteção está naquele que vê o que ninguém vê, que age onde ninguém pode agir, que fala onde ninguém ousa falar. Ele é o Deus que te guarda. E mais do que isso, Ele te guarda com alegria. Porque para Ele você não é um peso, é um filho amado. E Ele não dorme porque te ama demais para te deixar só, mesmo por um segundo. A sua confiança não pode estar nas circunstâncias, porque elas mudam. Não pode estar nas pessoas, porque elas falham. Não pode estar em você mesmo, porque você também tem limites. Mas pode estar plenamente em Deus, porque Ele é o único que nunca muda, nunca falha, nunca se cansa. O mesmo Deus que guardou Israel no deserto, que fechou a boca dos leões para Daniel,
que deu livramento a José no Egito é o mesmo que hoje guarda a sua vida com mão forte e olhos atentos. Então hoje, ao começar mais um dia, olhe para o alto e declare: Senhor, obrigado por não dormir. Obrigado por não me deixar só. Obrigado por estar comigo em cada segundo, mesmo quando eu me esqueço de Ti. Essa consciência transforma a sua postura diante dos desafios. Você não caminha mais com medo, mas com confiança. Porque quem tem um Deus que não dorme, pode caminhar com os olhos fechados e o coração em paz. O mundo acorda em velocidade máxima. Notícias ruins, cobranças, prazos apertados, relacionamentos tensos, inseguranças, redes sociais despejando medo e comparação a cada clique. Há dias em que tudo parece um campo de batalha emocional. E mesmo que por fora você se mantenha firme, por dentro o coração grita por alívio, por descanso, por paz. Mas o Salmo 121 revela algo que pode transformar essa realidade. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa sombra não é ausência de luz. É presença constante. É cobertura espiritual. É sinal de proximidade. Deus não está longe, indiferente, olhando tudo de cima. Ele está à sua direita, perto. Tão perto que sua sombra te cobre. Tão perto que você pode respirar fundo e perceber que não está sozinho. E é essa consciência que traz a verdadeira paz. Paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. É poder passar pelo vale sem se afogar nas angústias. É caminhar entre notícias ruins e manter o espírito firme. É ouvir críticas, enfrentar pressões e ainda assim ter um coração quieto. Essa paz não se compra, não se conquista com esforço humano. Ela é fruto da presença de Deus habitando em você, moldando seus pensamentos, ressignificando seus medos, acalmando seus impulsos. Quantas vezes você tentou encontrar paz organizando sua rotina, mudando de lugar, evitando pessoas, mas percebeu que o caos não estava fora, e sim dentro. A mente inquieta, o coração ferido, o espírito sem direção. Por isso Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz que ele oferece é diferente. Ela não depende do que acontece ao seu redor. Ela nasce de um encontro com o sagrado. E esse encontro acontece nesses minutos sagrados que você separa pela manhã. Enquanto o mundo ainda desperta, você se recolhe e se alinha. Você entra na presença de quem pode restaurar a sua alma antes mesmo que o primeiro problema do dia surja. Esse momento com Deus não é ritual religioso. É sobrevivência emocional e espiritual. É como tomar um banho de leveza antes de mergulhar no barulho da vida. Deus quer ser o seu refúgio emocional. Ele quer te ensinar a descansar enquanto luta, quer te mostrar que há paz até nas tempestades, quando ele está no barco. Lembra dos discípulos? O mar revolto, o vento contrário, o barco quase virando e Jesus dormindo. Dormindo porque a paz dele não dependia das ondas, dependia da comunhão com o Pai. Quando acordado, ele não apenas acalmou o mar, mas também o coração daqueles homens desesperados. Ele pode fazer o mesmo com você hoje. Você pode viver um dia cheio de desafios sem se tornar um campo de guerra por dentro. Pode ouvir más notícias sem se afogar em ansiedade. Pode dizer não à agitação do mundo e sim à paz que excede todo entendimento. E tudo isso começa com uma decisão simples: buscar a presença de Deus antes de tudo. Não como obrigação, mas como prioridade. Não como último recurso, mas como primeiro passo. A paz que Deus oferece reorganiza suas emoções. Ela te dá serenidade para falar quando todos gritam. Ela te dá domínio próprio quando tudo em você quer reagir. Ela te dá discernimento para não entrar em guerras que não são suas.
Essa paz é um escudo invisível que protege seu coração de ataques silenciosos, de palavras afiadas, de pressões insanas. É por isso que, ao dizer que Ele é a tua sombra à tua direita, o salmista está falando de proteção emocional, de estabilidade interior, de um Deus que não apenas te livra do mal, mas também sustenta sua alma enquanto o mal acontece ao redor. Não espere que o mundo se acalme para ter paz. Aprenda a ter paz em Deus enquanto o mundo grita. Essa é a diferença entre sobreviver e viver, entre ser consumido pelos dias ou conduzir os dias com propósito. Hoje, você tem essa escolha. Pode deixar o barulho entrar ou pode silenciar por dentro. Pode alimentar a ansiedade ou alimentar a fé. Pode tentar se defender sozinho ou descansar na sombra do Altíssimo. A decisão é sua, mas saiba, Deus já está ao seu lado, com paz, com amor, com direção, esperando apenas que você diga: fica comigo neste dia, Senhor, eu preciso da tua paz. Nem sempre o maior peso que carregamos é o dos problemas já existentes. Muitas vezes, o que mais angustia a alma é não saber o que fazer. É a dúvida que paralisa, a indecisão que gera ansiedade, a sensação de estar em uma encruzilhada sem placas, sem clareza, sem direção. E quando você se encontra nesse lugar interno de incerteza, é fácil cair na armadilha de achar que precisa correr, decidir por impulso ou seguir o caminho que parece mais lógico aos olhos humanos. Mas o Salmo 121 nos leva por uma outra via. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhar para os montes, para o alto, é um ato simbólico de alguém que decide tirar os olhos do caos e fixá-los na fonte da solução. É reconhecer que a verdadeira direção para o seu caminho não virá da ansiedade, nem da urgência das circunstâncias, mas da sabedoria que vem do céu. Quando você eleva os olhos, você assume uma nova perspectiva. Você se recusa a ser guiado pelas emoções passageiras e decide ser conduzido pela voz que não erra. Há uma diferença profunda entre decidir com a alma agitada e decidir com o espírito em paz. Quando a alma está aflita, tudo parece urgente, tudo parece ameaça, tudo vira motivo de medo. Mas quando você se conecta com Deus e espera pela direção dele, as respostas vêm com paz, com firmeza, com clareza. Deus não se comunica por confusão. Ele fala por convicção interior, por discernimento claro, por paz que se estabelece mesmo quando a lógica parece apontar o contrário. A direção de Deus não é sempre imediata, mas ela sempre chega no tempo certo. E nesse tempo de espera, Ele trabalha dentro de você. Ele te amadurece, te esvazia do orgulho, te ensina a depender, te molda com sabedoria. Porque mais importante do que a resposta em si é o processo que você vive enquanto espera por ela. E quando a resposta vem, ela carrega frutos que permanecem. Ela te faz crescer, não apenas resolver um problema pontual. Isaías 30:21 diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa é a promessa para quem busca direção no Senhor. Deus não vai deixar você se perder se o seu coração está disposto a obedecer. Ele vai mostrar. Pode ser em uma palavra que você ouve, em uma sensação de paz ao considerar uma decisão, em uma porta que se abre com confirmação ou em uma que se fecha por proteção. Mas Ele vai falar. Você não precisa temer o erro quando caminha com Deus. Mesmo que tome um caminho que depois precise ajustar, Ele vai corrigir a rota com graça. A vontade dele é te guiar, não te confundir. Mas para isso, você precisa confiar mais na direção que vem do alto do que na lógica do que está ao redor. Precisa aceitar que nem sempre será rápido, mas será seguro. Nem sempre será fácil, mas será certo.
É nessa hora que a fé se torna prática. Quando tudo em você quer decidir agora, quer uma resposta imediata, mas você escolhe pausar, respirar e orar. Escolhe não avançar sem paz. Escolhe não se mover por medo. Escolhe perguntar antes de agir. Porque a direção de Deus não é apenas um mapa. É um caminho de comunhão. Ele quer andar com você, não apenas te apontar um destino. Por isso, comece o seu dia com essa oração sincera. Senhor, guia meus passos hoje. Não me deixe confiar apenas na minha visão, nem seguir apenas o que é cômodo. Eu abro mão do controle para andar na tua direção. Mesmo que ela me leve por caminhos desconhecidos, se for contigo, sei que estarei seguro. Essa oração não apenas acalma a alma, ela ativa a sabedoria do alto. Ela te posiciona como filho obediente diante de um pai que sabe exatamente o que está fazendo. E quando você anda nessa certeza, mesmo no meio das dúvidas externas, há uma segurança inabalável dentro de você. Porque a paz que vem da direção divina é maior que qualquer mapa humano, é mais sólida que qualquer conselho, e é mais transformadora que qualquer decisão baseada no próprio entendimento. Deus não dorme. A vigilância celestial que te guarda. Você já teve a sensação de estar lutando sozinho? De que ninguém está realmente atento ao que você está passando? De que por mais que as pessoas ao redor tentem ajudar, elas não conseguem enxergar a profundidade do que está acontecendo dentro de você? É justamente nesse lugar interno de solidão silenciosa que o Salmo 121 libera uma das verdades mais poderosas para quem decide confiar em Deus. Não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. A vigilância de Deus não falha. Ele não pisca, não se distrai, não tira folga. O cuidado dele é contínuo, intenso, detalhado. Ele enxerga aquilo que ninguém vê. Percebe o que ainda nem aconteceu. Protege antes que você perceba o perigo. E o mais impressionante, ele faz isso não por obrigação, mas por amor. Ele é o guarda de Israel, mas também é o teu guarda pessoal. A tua fortaleza invisível, o teu protetor silencioso. Ele cuida dos teus caminhos com olhos eternos. Enquanto você dorme, ele está presente. Enquanto você se desespera, ele está calmo. Enquanto você não entende, ele já tem o plano. A segurança que vem disso é revolucionária. Saber que Deus não cochila transforma o seu modo de viver. Você deixa de tentar controlar tudo e aprende a descansar, mesmo em cenários incertos. Você entrega a Deus o que está fora do seu alcance e começa a caminhar sem medo do que está por vir. Deus não dorme, mas também não se ausenta. Sua vigilância é presença real, não apenas observação distante. Ele não apenas vê o que te acontece. Ele intervém. Ele põe limites ao mal. Ele abre caminhos onde só havia muralhas. Ele fecha portas que pareciam atraentes, mas que escondiam armadilhas. Ele protege sua alma das flechas invisíveis que vêm para desestabilizar, confundir, fazer você desistir. E tudo isso acontece muitas vezes sem você perceber. Quantas vezes você foi livrado e nem soube? Quantas vezes algo atrasou e você reclamou, sem saber que foi exatamente esse atraso que te livrou de um mal? Quantas vezes você sentiu uma paz inexplicável no meio de uma guerra interior? Isso não é sorte, nem coincidência. É a vigilância divina em ação. É o cuidado do Pai que não descansa, que não abandona, que não perde o controle de nada. Quando você acorda e entrega seu dia a Deus, você ativa essa consciência espiritual. Você reafirma: Deus, eu confio que tu me vês, que tu estás comigo, que nada vai me acontecer fora do teu controle. Essa confiança muda o modo como você lida com os imprevistos. Muda a sua reação diante das notícias. Muda até sua postura diante de pessoas difíceis. Porque você não se sente mais vulnerável. Você sabe que tem um guarda ao seu lado.
um guarda que não dorme. Isaías 27:3 confirma isso. Eu, o Senhor, aguardo e arrego a cada momento, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Essa promessa não é poética, é real. Deus cuida de você de dia e de noite. Mesmo nos momentos em que você acha que está sendo vencido, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está fazendo algo que seus olhos ainda não veem. E quando você entende isso, o medo perde a força. Porque o medo se alimenta da sensação de abandono, de desamparo, de impotência. Mas quando você se lembra que Deus não dorme, você recupera o controle espiritual. Você percebe que pode descansar porque alguém está acordado por você. Alguém está garantindo que seus pés não tropecem, que suas escolhas sejam protegidas, que seu coração não seja vencido pelo cansaço. Hoje, ao olhar para seus desafios, lembre-se, você não está só. Pode até parecer que ninguém percebe sua luta. Pode até parecer que as respostas demoram, mas Deus está atento. Ele te guarda no detalhe. Ele te conhece pelo nome. E mesmo quando tudo ao redor parece estar em silêncio, o céu está em movimento. Em teu favor. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Essa é uma das verdades mais profundas que o Salmo 121 sussurra ao coração aflito. Porque todos os dias somos expostos a ruídos, pressões, instabilidades, notícias ruins e tensões internas. Mas há um refúgio seguro, um lugar onde a alma pode descansar, mesmo que tudo ao redor esteja agitado. E esse lugar não é geográfico, é espiritual. É a consciência viva de que Deus está contigo e não permitirá que o mal prevaleça sobre você. A paz de Deus não é superficial, não depende de circunstâncias externas, ela nasce no profundo. Em Filipenses 4:7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz é escudo, é proteção emocional, é refúgio psicológico. Ela guarda a mente da confusão e o coração do desespero. Não é uma emoção, é uma atmosfera que envolve você quando decide confiar. Quando o salmista declara que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, ele está falando de proximidade constante. Sombra não se distancia, sombra caminha junto. Assim é Deus com você, Ele está perto. Quando você sente que não vai aguentar, Ele está sustentando. Quando acha que está no limite, Ele te renova. Quando o barulho das preocupações tenta dominar seus pensamentos, Ele sussurra uma paz que silencia tudo. Mas essa paz precisa ser ativada por meio de uma decisão. Você escolhe onde foca. Você decide o que alimenta dentro de si. Quando foca no caos, a ansiedade cresce. Quando foca na promessa, a fé cresce. A escolha é diária. Não é negar a realidade, é escolher não ser dominado por ela. É lembrar que mesmo que o cenário externo não mude de imediato, seu interior pode ser transformado agora. No exato momento em que você eleva seus olhos para os montes. É nesse ponto que a oração se torna um escudo. Porque quando você ora, você muda o centro da sua atenção. Você tira o foco do medo e entrega seu coração ao Pai que tudo vê. E quanto mais ora, mais a paz se estabelece. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de carregá-los sozinho. Você compartilha com Deus o peso. Você deixa de ser vítima da preocupação e se torna alguém fortalecido pela fé. Essa paz é diferente de qualquer sensação humana. Ela não é frágil. Ela não depende de explicações. Ela não se quebra diante de um diagnóstico, de uma perda ou de um atraso. Ela permanece, porque é sustentada pelo próprio Espírito Santo, que habita em você. Romanos 15:13 confirma:
Ora, o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Há uma paz que não se explica, mas se sente. Há um descanso que não se negocia, mas se vive. E essa experiência está disponível todas as manhãs para quem busca a presença de Deus com sinceridade. Basta fechar os olhos, abrir o coração e dizer: Senhor, em Ti confio. Tu és minha paz. Não importa o que eu veja ou sinta, eu descanso em Ti. Essa postura muda tudo. Você sai do controle humano e entra no descanso divino. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com sabedoria. A paz interior não é passividade, é força silenciosa, é resistência espiritual, é fé prática. E quando essa paz reina em você, nenhum caos ao redor consegue tirar sua estabilidade. Quem vive assim não anda em pânico, anda em propósito, porque entende que a paz de Deus é estratégia, é proteção, é ferramenta de guerra espiritual. E quem está em paz ouve melhor a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus caminha com firmeza sem se abalar com os ventos contrários. O maior dilema do coração humano não é o medo, mas a dúvida. O medo paralisa por um tempo, mas a dúvida corrói lentamente a alma. A dúvida sobre qual caminho seguir, a incerteza sobre o que fazer, a angústia de não saber se a próxima decisão será um avanço ou uma queda. E é nesse terreno nebuloso que o Salmo 121 se torna um farol seguro, iluminando o caminho de quem deseja viver guiado por Deus, não por impulsos. Quando o salmista declara que eleva os olhos para os montes, está dizendo mais do que buscar ajuda. Está reconhecendo que existe um ponto mais alto, um olhar além das circunstâncias, uma direção que não vem de si mesmo. De onde me virá o socorro? A resposta é imediata e clara. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso não é apenas conforto, é instrução. Ele está dizendo: não olhe para baixo, não fique preso ao que é terreno, limitado, incerto. Eleve sua visão. O seu socorro, sua direção, sua clareza não vem de pessoas, de sentimentos ou de probabilidades. Vem do Criador do universo. Essa consciência muda completamente a maneira como você toma decisões. Porque quando você sabe de onde vem sua direção, você para de buscar confirmações em todos os lugares. Você silencia o excesso de vozes. Você para de consultar o medo, a ansiedade ou o orgulho antes de agir. Você consulta o Espírito Santo. E é exatamente isso que transforma sua vida. Ser guiado por Deus, não pelos seus próprios impulsos. Provérbios 3, 5, 6 reforça esse princípio. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus em todas as suas escolhas, Ele endireita os caminhos. Ele mostra atalhos que não estavam visíveis. Ele evita becos sem saída. Ele fecha portas que parecem oportunidades, mas são armadilhas. Ele abre caminhos que antes pareciam bloqueados. Mas essa direção só é acessível a quem silencia para ouvir, a quem para perguntar, a quem está disposto a obedecer mesmo sem entender. Deus não guia corações ansiosos por controlar. Ele guia corações rendidos, porque a direção de Deus não é sempre lógica, mas é sempre perfeita. E quem aprende a seguir, mesmo quando não vê todo o caminho, experimenta uma paz e uma segurança que o mundo não pode oferecer. Não se trata de não ter planos, mas de estar disposto a abandoná-los se Deus mostrar algo melhor. Não se trata de não sonhar, mas de submeter os sonhos à vontade dele, porque não há direção mais segura do que aquela que vem do alto. Ele vê o amanhã, ele já está no futuro. E por isso, sua orientação é infalível, mesmo que agora pareça incompreensível. Você não precisa viver no escuro.
Você não precisa andar no automático, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Você pode viver com direção clara. Você pode tomar decisões com sabedoria, mas isso exige presença, exige tempo com Deus, exige sensibilidade espiritual. E tudo começa pela manhã, quando você para e diz: Senhor, dirige meus passos. Não permita que eu ande segundo meus sentimentos, mas segundo o teu Espírito. Quando você começa o dia assim, tudo muda. Você percebe sinais que antes ignorava. Você sente alertas no Espírito. Você ganha sensibilidade para perceber o sim e o não de Deus. E mais do que isso, você ganha paz para seguir, mesmo quando a estrada parece desconhecida. Porque você sabe, quem te guia é fiel. A jornada da vida exige mais do que coragem. Ela exige confiança. Não aquela confiança frágil que oscila conforme os ventos da vida, mas uma confiança firme, fundamentada no caráter imutável de Deus. O Salmo 121 revela essa confiança em cada versículo. E não é uma confiança abstrata, teórica, distante. É viva, encarnada no dia a dia de quem caminha com fé, mesmo sem ver, mesmo sem entender. É essa fé prática que sustenta passos firmes em tempos de incerteza. O salmista não estava isento de perigos. Ele sabia que o caminho era cheio de vales, subidas e ameaças. Mas ao declarar que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, ele está selando um pacto de confiança inabalável. Ele não diz que o caminho será fácil, mas garante que será seguro. E há uma diferença profunda entre facilidade e segurança. Porque segurança em Deus não é ausência de desafios, é certeza de cuidado contínuo. Essa confiança transforma o modo como você lida com as pressões da vida. Porque quem confia verdadeiramente em Deus não precisa manipular, controlar ou viver ansioso. Quem confia sabe que há uma mão invisível conduzindo tudo. Isaías 26:3 afirma: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiança gera estabilidade, gera paz interior, gera clareza no meio do caos. Mas essa confiança precisa ser cultivada. Ela não nasce do nada. Ela é construída na presença, na oração diária, na meditação nas Escrituras, na lembrança constante dos livramentos passados. Toda vez que você se lembra do que Deus já fez, sua confiança aumenta. Porque se Ele te guardou antes, Ele guardará de novo. Se Ele te sustentou no deserto, Ele sustentará na travessia. Se Ele te livrou da queda, Ele também vai te levantar do que te fez tropeçar. A confiança também se fortalece quando você para de andar sozinho, quando você compartilha sua jornada com Deus, quando decide conscientemente entregar cada área da vida nas mãos dele. Não só os domingos, não só os problemas, mas tudo: família, finanças, decisões, emoções, futuro. Quando você entrega de verdade, a ansiedade perde força, porque agora não é mais você tentando carregar tudo, é o próprio Deus tomando a dianteira. E essa entrega não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência espiritual. Porque o que você não pode controlar, Ele já controla. O que você não consegue prever, Ele já viu. O que você teme enfrentar, Ele já venceu. Por isso, confiar em Deus é o ato mais estratégico que alguém pode tomar na caminhada da vida. É a decisão que muda todas as outras decisões. Porque quando seu coração descansa nele, tudo ao seu redor ganha outra perspectiva. Essa confiança também libera a esperança. Porque se o Senhor está guardando sua entrada e sua saída, isso significa que o hoje, o amanhã e o depois estão sob os olhos dele. Não há parte da sua história fora do alcance de Deus. Nenhum erro que Ele não possa redimir. Nenhuma porta fechada que Ele não possa abrir. Nenhuma perda que Ele não possa restaurar. E saber disso com profundidade é o que permite você continuar, mesmo quando tudo grita para desistir. Confiança em Deus é o que te faz orar com convicção.
declarar com fé, agir com coragem e viver com paz. Porque o que sustenta seus passos não é o chão, é a mão invisível que te segura. É por isso que o salmista termina com essa convicção absoluta: o Senhor guardará, não talvez, não se der tudo certo, não se você for perfeito, mas porque Ele decidiu guardar. Ele prometeu e Ele não falha. Há uma promessa que silencia os medos mais profundos e sustenta a alma nos dias mais escuros. O Senhor não cochila, não dorme, não se distrai. Ele é o teu guarda. Essa declaração do Salmo 121 não é apenas poesia, é uma verdade espiritual com implicações poderosas para todos que decidem viver sob a cobertura divina. Deus não está longe, Ele está atento. Não há revezamento, não há turno de descanso. Ele vigia sem cessar. Essa proteção permanente é o que separa o crente aflito do crente confiante. Porque não se trata de não enfrentar perigos, mas de saber que nunca se está sozinho. O salmista é enfático. Ele guarda a tua alma. Isso vai além de proteger o corpo. Isso significa preservar a essência, os sentimentos, a mente, o coração, o espírito. É uma guarda que envolve o ser completo. E quando ele declara que o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite, ele está dizendo que nada, absolutamente nada, que opere durante o dia ou na escuridão poderá te destruir. Nem pressões externas, nem ataques internos. Nem o visível, nem o invisível. Porque a guarda de Deus é constante, abrangente e pessoal. Ele não terceiriza esse cuidado. Ele mesmo se coloca como vigia sobre sua vida. Essa consciência transforma a forma como você encara o futuro. Porque quando você sabe que é protegido, você se posiciona com autoridade. Você ora com mais ousadia. Você enfrenta batalhas com mais confiança. Você toma decisões com mais coragem, porque você sabe, existe uma cobertura sobre a sua cabeça, uma proteção que não depende do cenário político, das circunstâncias da vida ou da instabilidade emocional. Ela vem do Deus eterno. Salmo 34:7 confirma isso com clareza. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é mais do que um versículo bonito. É uma realidade que se manifesta em todo lugar onde há fé. A presença de Deus gera um escudo espiritual. E esse escudo bloqueia ataques que você nem imagina. Cancela setas antes mesmo que cheguem até você. Cobre seus filhos, sua casa, seu trabalho. Essa proteção é mais real do que os próprios perigos. E mesmo quando algo atinge, quando o mal tenta se aproximar, a proteção de Deus não falha. Porque Ele transforma o que era ameaça em testemunho. Ele converte a dor em força. Ele tira você do vale mais escuro com mais luz do que antes, porque a guarda de Deus não é apenas para te livrar, é também para te ensinar, para te moldar, para te fortalecer. E no final, você sai mais maduro, mais sensível, mais cheio do Espírito. Por isso, ao acordar cada dia, ao sair de casa, ao entrar em um ambiente novo, declare: o Senhor é quem me guarda. Essa frase, quando dita com fé, é um escudo espiritual. É uma declaração profética. É um marco que separa a sua vida da instabilidade do mundo. E ela tem poder não apenas de trazer paz, mas de criar uma atmosfera de proteção espiritual ao seu redor. A vida pode apresentar surpresas, mas nenhuma delas surpreende a Deus. Ele está no controle, está à frente, ao lado e atrás. Está sobre você, ao seu redor e dentro de você. Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Ele guarda quando você está acordado e quando está dormindo. Ele guarda nos dias bons e nos dias difíceis. E o mais lindo é o tempo do verbo. Ele guardará para sempre. Não há prazo de validade, não há cláusula de exceção. É guarda permanente. Essa é a certeza que você precisa carregar. Você não está desprotegido. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça invisível, há uma presença real te guardando.
O mal pode tentar se aproximar, mas há um limite imposto pelo próprio Deus, porque Ele é o teu vigia, o teu refúgio, a tua rocha. E viver debaixo dessa proteção é o que torna a caminhada leve, mesmo em terrenos pesados. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe que ela pare em você. Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 5 pessoas que você ama. Alguém que talvez esteja precisando exatamente desta palavra de proteção, paz e direção para o dia de hoje. Seja você o canal que Deus usará para alcançar outras vidas. Aqui não levantamos placa de igreja. Aqui formamos uma corrente de oração fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Quando você se inscreve neste canal, o seu nome é automaticamente incluído na nossa intercessão diária. É mais do que um clique, é um passo de fé, é um ato espiritual. Então clique em inscrever-se, ative o sino de notificações e junte-se a nós nessa jornada de fé e comunhão. Deus está levantando pessoas para orar juntas, buscar juntas, crescer juntas. E você faz parte disso.